Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a vitória do Barcelona 3-2 para cima do Real Madrid em um jogo que valeu o primeiro título da temporada do futebol espanhol. Vou falar sobre a partida e sobre os brasileiros que se destacaram nesse jogo. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários por aqui, mas bora falar sobre essa final da Supercopa da Espanha. Rafinha foi o grande guia do Barcelona para a conquista do primeiro título do ano de Copa do Mundo do futebol espanhol. O Barça venceu o Real Madrid por 3-2 com 2 gols de Rafinha na final e ficou com a Supercopa da Espanha deste ano de 2026. Um Rafinha que marcou os 2 gols, 2 dos 3 gols da vitória do Barcelona e que chegou aos 7 gols no Real Madrid nos últimos 5 clássicos. O Rafinha já tem no Real Madrid um dos seus rivais prediletos e, por coincidência ou não, o Hansi Flick, como técnico do Barcelona, comandou a equipe em 6 clássicos, venceu 5 e nos 5 estava a Rafinha. No único que o Rafinha não jogou, que foi no início dessa temporada em La Liga, o Barcelona acabou não conseguindo a vitória. O jogador brasileiro foi o melhor jogador da final da Supercopa da Espanha e foi o melhor jogador da competição. Foram 4 gols e 1 assistência em 2 partidas do Rafinha. O Rafinha que desde que voltou de lesão, desde que ele voltou ao time titular do Barcelona, o Barça não perdeu mais e tem uma grande sequência aí pela frente. Rafinha, o grande destaque dessa 16ª Supercopa da Espanha para o Barcelona, que é o maior vencedor da história da competição, em um jogo que tem vários detalhes para a gente analisar. Vamos começar com eles. Primeiro, o Real Madrid entrou em campo com uma formação diferente. Xabi Alonso colocou 3 zagueiros quando o time não tinha a bola, o que foi a grande maioria do tempo do jogo, principalmente no início da partida. O Real Madrid jogou com 3 zagueiros, com Asensio, Tchouaméni e Hausen, com 2 alas, Fede Valverde e Carreras, um Bellingham e Camavinga mais pelo meio do campo, junto com o Rodrigo, que também circulava entre o meio de campo e o ataque, e o Vinícius Júnior e o Gonçalo como referências. Kylian Mbappé começou a partida no banco de reservas. Um Real Madrid que começou o jogo só se defendendo. A gente viu uma cara bem retranqueira do Xabi Alonso, coisa que não tínhamos visto até aqui na temporada. Os primeiros 30 minutos do Real Madrid foram basicamente se defender e tentar jogar uma bola longa para o Vinícius Júnior resolver lá na frente. Algo que se criticava muito na era Ancelotti, quando o Ancelotti tomava a decisão de fazer isso. Um técnico que tem mais essas características de querer jogar num jogo mais reativo, dependendo do rival e dos jogadores que tinha em campo, mas que quando o Ancelotti fazia isso, se criticava muito ele. Agora, Xabi Alonso, para enfrentar esse Barcelona, utilizou da mesma ferramenta, digamos assim, principalmente nos primeiros 30 minutos de jogo, mas não durou muito tempo, porque no minuto 35, o Rafinha abriu o placar para o Barcelona. A partir dali, minutos enlouquecedores no final do primeiro tempo, a gente teve 3 gols nos acréscimos. Nunca isso tinha acontecido antes na história da Supercopa. Foram 3 gols que fizeram o jogo terminar em empate em 2-2 na primeira parte. Primeiro Vinícius Júnior, minuto 47. Depois Lewandowski botou o Barça na frente de novo no minuto 49. E aí o Gonçalo empatou o jogo para o Real Madrid no minuto 51. 3 gols nos acréscimos do primeiro tempo. Vou fazer um parênteses aqui para já falar de Vinícius Júnior, que foi o melhor jogador do Real Madrid nessa partida. O Vinícius marcou um golaço individual, numa jogada individual dele. Ele já estava durante os primeiros minutos sendo o jogador que estava tentando desequilibrar de certa forma, mas na jogada do gol ele consegue, inclusive, dar uma caneta no Koundé para entrar na área e finalizar e colocar um ponto final no momento de seca de gols do Vinícius, que já somava 17 jogos seguidos sem marcar com o Real Madrid. Ele acaba com a seca com um grande gol que faz o Vini ser um dos jogadores mais relevantes para o Real Madrid em finais. Tem vários dados circulando por aí, alguns com
algumas informações que não batem com todas as informações que a gente tem, por isso a gente não vai trazer exatamente as informações que estão circulando, mas o Vinícius Júnior é um cara que já marcou 9 gols em finais e deu 6 assistências com o Real Madrid e, sem nenhuma dúvida, ele está na lista dos jogadores mais decisivos para o Real Madrid em finais de competição. Só olhando pro Barcelona, o Vini marcou 8 gols no Barça em 23 partidas. Desses 8, 5 gols foram na Supercopa da Espanha, 4 gols foram em finais contra o Barcelona. Vini tem como característica, como eu disse, ser um jogador extremamente decisivo para o Real Madrid em finais. Em um momento conturbado para o Vinícius Júnior, a gente já trazia um momento delicado, ele comemora, celebra muito gol, beija o escudo do Real Madrid em várias ocasiões. O Vinícius, que foi o melhor jogador do Real Madrid na partida, o jogador de todo o jogo que mais vezes finalizou no gol, ou seja, o jogador que mais vezes buscou o gol para sua equipe, inclusive mais do que o próprio Rafinha, que foi o grande destaque do Barcelona. O Vinícius não terminou a partida, foi substituído no minuto 82. Algumas informações trazem o dado de que ele estava desgastado, né? O Xabi Alonso fez todas as substituições no jogo, porque os jogadores estavam realmente muito cansados fisicamente, mas o dado é que o Vini só terminou 8 dos 27 jogos nessa temporada. Ele tem sido substituído no final de quase todos os jogos. Hoje foi, tudo indica que por um problema físico, né, de desgaste, mas nas últimas 5 partidas o Vinícius Júnior foi substituído e não terminou o jogo. Como eu disse, o melhor jogador do Real Madrid nessa final contra o Barcelona. Segunda parte começa com muitas faltas, muito riff-raff, muitos cartões amarelos distribuídos, e com o Vinícius sendo o cara que buscou, como eu disse, a maior quantidade de jogadas para o Real Madrid. E com o Rodrigo e o Vinícius trocando muito de posição, o Rodrigo também é muito influente dentro do jogo dessa final. Inclusive, o segundo gol do Real Madrid sai depois de uma cobrança de escanteio do Rodrigo, que é cabeceada pelo House, e na sobra o Gonçalo coloca a bola para dentro e dá o empate para o Real Madrid, então. Mas na segunda parte, minuto 73, de novo ele, Rafinha, apareceu e marcou o terceiro gol que dava a vitória ao Barcelona e, portanto, o título da Supercopa. A gente ainda teve expulsão de De Jong, o Araújo voltando a jogar depois do tempo que ele ficou fora para se recuperar dos problemas mentais, né, que ele teve, questão de saúde mental do Araújo, voltou a ter minutagem. O João Garcia terminou o jogo fazendo defesas decisivas para o Barcelona, ele que conquistou o primeiro título com a camisa do Barça, o novo goleiro do Barcelona. João Garcia e Courtois foram muito importantes para suas equipes. No caso do Courtois, para evitar que o Barcelona ampliasse o placar, inclusive fez uma grandíssima defesa bem no centro do gol. E o João Garcia terminou o jogo fazendo defesas importantes, que poderiam ter sido o empate do Real Madrid para levar para os pênaltis. E destaca também a partida de Kylian Mbappé, que acabou jogando os 15 minutos finais, mas não conseguiu fazer muita coisa dentro da partida. Barcelona fica com o título da Supercopa da Espanha. Nos últimos anos, desde que a Supercopa da Espanha é disputada na Arábia Saudita, ou seja, desde 2020, só em 2021, depois da pandemia, que ela foi disputada na Espanha, então de 2020, tiramos 2021, 22, 23, 24 e 25, todo time que conquistou a Supercopa da Espanha foi o campeão de La Liga. E o Barcelona está numa dinâmica muito positiva. São 10 vitórias consecutivas do Barcelona. Desde que perdeu para o Chelsea na Liga dos Campeões, o Barça entrou numa dinâmica positivíssima e não perdeu mais. É um time que hoje conseguiu se consolidar. Ainda tem problemas defensivos e erros que às vezes podem complicar a vida do Barça, mas a verdade é que o Hansi Flick consegue fazer um time bem mais equilibrado, impondo muito mais o seu ritmo e o seu estilo de jogo para conseguir vencer as partidas. O Barça, depois desse ânimo a mais ainda de conquistar o título da Supercopa da Espanha, pode estar entrando aí nessa dinâmica de conseguir transformar a Supercopa da Espanha, que antes era o primeiro título na temporada e agora antes era o primeiro jogo da temporada e agora é o primeiro título da temporada, mas já na reta final da temporada,
pode ser que a dinâmica do Barça entre nessa maré positiva aí. No caso do Real Madrid, que vinha de 5 vitórias consecutivas, é mais um jogo grande que o Real Madrid não consegue vencer. Nessa temporada só venceu 2 dos 6 jogos grandes contra rivais que vai disputar títulos. A grande maioria o Real Madrid não consegue vencer. O Xabi Alonso, pela forma como o Real Madrid disputou, vamos ver se isso vai ter algum tipo de repercussão na continuidade dele ou não. Por enquanto, até que eu estou gravando esse vídeo, a gente não tem informações contrárias de que o Xabi Alonso não continue no comando do Real Madrid, mas é um Real Madrid que a gente consegue ver cada vez menos uma forma estabelecida de jogar. Hoje o Real Madrid tentou fazer algo que outros técnicos teriam talvez mais no seu DNA conseguir fazer do que o Xabi Alonso, que tentou fazer algo que talvez o seu Real Madrid ideal não esteja preparado ou nem saiba fazer da melhor forma. Funcionou por 30 minutos, mas estava bastante evidente que não ia funcionar por toda a partida. O Vinícius Júnior, que foi o melhor jogador do Real Madrid nessa final, se mostra de novo um cara extremamente desequilibrante e decisivo, e que a gente fica com a sensação de que se precisa dar ainda mais confiança para o Vini voltar a ser esse cara tão determinante em todos os jogos importantes para o Real Madrid na temporada. É um Real Madrid que vai tendo notícias positivas, mas vai tendo muitas notícias negativas. O Rodrigo é uma notícia positiva, entrou numa dinâmica muito boa, já é titular absoluto, não tem como tirar o Rodrigo de campo. Mas na linha defensiva do Real Madrid, Raul Asensio com alguns erros, Hausen, que ainda não consegue se estabelecer, nem fisicamente, e não dá toda essa confiança, o Tchouaméni tendo que jogar improvisado na zaga, o Valverde tendo que jogar improvisado na lateral, o Real Madrid sem laterais direitos, o Carvajal ainda não voltou, o Trent Alexander está no departamento médico, muitas lesões no sistema defensivo, é uma temporada que parece ser muito complicada para o Real Madrid daqui até o final. E o Barça, como eu digo, entra numa dinâmica muito positiva. Hansi Flick com números muito expressivos frente ao Real Madrid. Como eu disse, perdeu apenas um dos 6 clássicos que disputou. De clássicos em finais, são 3 vitórias para o Barça em 3 disputas, 2 da Supercopa da Espanha e 1 da Copa do Rei. E o Barcelona conseguindo reavivar o seu modo de jogar, guiado muito por Rafinha, que parece que vai entrar nessa reta final da temporada na mesma dinâmica que esteve em 2025, quando merecia estar muito mais acima na disputa pelas premiações individuais, da onde a gente viu o Rafinha. Vamos ver o quanto essa Supercopa da Espanha vai contar para a dinâmica das equipes daqui até o final da temporada. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e comente. E amanhã eu vou fazer um vídeo só sobre os destaques dessas últimas horas, dos jogos que eu acompanhei, das coisas que eu vi. E nele vou falar sobre Endrick. Mas isso vai ser só nessa segunda-feira. Um beijo pra vocês, ótimo final de domingo aí. E voltamos nos próximos dias, nas próximas horas, com mais vídeos por aqui. Um beijo pra todo mundo.